Cada gol é uma razão para fazer barulho para os torcedores do time, e neste vídeo vamos falar sobre gols incríveis, aqueles que você poderia assistir para sempre por causa de sua beleza e singularidade. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Para começar nosso desfile de prazer estético, temos um jogador que não apenas conseguiu marcar contra Alisson, mas o fez com estilo brilhante. Esse jogador se chama Enoch Mwepu. Após o passe de um companheiro, o camisa 12 do Brighton acertou um chute de primeira de uma distância considerável, colocando a bola por cima do goleiro brasileiro do Liverpool. Agora vamos para os jogadores do Manchester United. Os mancunianos fizeram uma excelente jogada. Varane passou para Fred e o brasileiro de primeira tocou para Cristiano Ronaldo, que de uma distância de cerca de 25 metros marcou um gol de incrível beleza. O goleiro Hugo Lloris estava absolutamente impotente nesse momento. Aliás, duvido que qualquer outro goleiro teria conseguido lidar com esse chutaço do português. Esse é um gol que todos deveriam ver. Apenas observe a jogada maravilhosa e o chute fantástico no ângulo. E claro, este é o gol do espetacular jogador Harry Maguire. Como foi brilhante Zinedine Zidane em sua época. Um jogador que podia decidir partidas sozinho. Apenas sua presença em campo já dava à sua equipe uma vantagem sobre o adversário. Neste lance, Zidane recebeu a bola após um arremesso lateral, tocou para Del Piero, que devolveu para o francês, e então a mágica começou. Com um único movimento falso, ele driblou 3 adversários de uma vez, invadiu a área e com um chute poderoso no canto próximo marcou o gol. Partidas entre seleções muitas vezes nos presenteiam com belos gols. Foi o que aconteceu na partida entre Argentina e Bolívia. Lionel Messi recebeu a bola e, com um leve movimento de sua mágica perna esquerda, passou a bola entre as pernas do adversário e depois, com um toque de precisão, mandou a bola direto no canto direito do gol, fora do alcance do goleiro. O atacante da seleção da República Tcheca, Patrik Schick, marcou 5 gols na Euro 2020, o mesmo número que Cristiano Ronaldo, que se tornou o artilheiro do torneio. E aqui está um desses gols. Patrick recebeu a bola no meio-campo e percebeu que o goleiro estava muito afastado do gol. Sem hesitar, decidiu chutar de primeira praticamente do meio do campo e marcou provavelmente o gol mais bonito do torneio. Como o Brasil ensolarado nos deu tantos grandes jogadores, Kaká em sua época foi um dos melhores em sua posição. Assim como muitos brasileiros, ele era famoso por sua incrível habilidade com a bola e também conseguia, sem tomar impulso de cerca de 25 metros, marcar um gol inexplicável. A lenda do futebol italiano e em especial da Roma, Francesco Totti foi um atacante de primeira classe e fez gols de altíssima qualidade. Aqui está um deles. Totti conduziu a bola até a borda da área e com um toque magistral encobriu o goleiro adversário. Há muitos anos, Gareth Bale foi o líder de sua seleção, especialmente devido às suas cobranças de falta. Em uma dessas ocasiões, ele marcou um gol incrível com um chute de falta no ângulo próximo. O goleiro estava totalmente impotente, pois a bola acertou o travessão e entrou no gol de forma perfeita. Outro atacante excepcional daquela época, Samuel Eto'o, demonstrou por que era tão respeitado com este gol. O jovem Lionel Messi fez um belo passe entre 2 defensores, deixando Eto'o em uma posição livre, e ele não hesitou. Chutou de fora da área e mandou a bola com efeito para o canto distante do gol. O italiano Mario Balotelli, conhecido por suas polêmicas, também sabia fazer golaços. Ele cobrou uma falta de longa distância e foi impressionante como executou o chute. A bola não girou durante o voo e mudou de trajetória, confundindo o goleiro, que não conseguiu defender. E os zagueiros também sabem fazer belos gols, como o argentino Gabriel Rojas. Ele recebeu um passe no peito após um cruzamento do lado da área e em um salto acrobático marcou um gol fantástico. O próximo gol incrível vem da MLS e mais especificamente do ex-ponta do Portland, Dairon Asprilla. Após receber um passe, Asprilla não alcançou a bola, mas o goleiro cometeu um erro ao sair do gol. Sem pensar 2 vezes, o colombiano fez uma bicicleta de fora da área que deu certo e marcou um gol espetacular. O holandês voador, Robin van Persie. Embora ele tenha recebido esse apelido devido àquele gol, ele também protagonizou um momento impressionante que também vale ver. Após um cruzamento da lateral, ele superou o defensor e em um salto marcou um gol incrível. Fantástico! O próximo gol brilhante é cortesia dos jogadores do Groningen da Holanda.
Após um cruzamento na área, o belga Cyril Ngonge tentou e conseguiu um chute escorpião mandando a bola no ângulo do gol adversário. Foi um gol de tirar o fôlego marcado por Cyril. Curiosamente, um gol semelhante rendeu a Olivier Giroud o prêmio Puskás em 2017. O próximo golaço vem da Copa da Inglaterra em um jogo entre Chelsea e Leicester City. O meia belga dos Foxes Tielemans recebeu a bola perto do meio-campo, avançou o máximo que pôde em direção ao gol e, com um belo chute de fora da área, mandou a bola para o ângulo do gol do Chelsea. Seguindo com os gols das seleções, temos um maravilhoso gol dos croatas. Perto da entrada da área, um companheiro deu um toque suave para Luka Modric, que acertou um chute com o lado de fora do pé no canto distante. O goleiro não teve chance alguma contra esse disparo. O próximo gol é incrível não tanto pela finalização, mas pela construção da jogada. Barcelona, no seu estilo característico da época, trocava passes com precisão. Messi passa para um companheiro que devolve de primeira. Eles seguem trocando passes rápidos e, de repente, toda a defesa fica para trás, deixando apenas Léo de frente para o goleiro que ele encobre com facilidade, marcando o gol. O próximo gol maravilhoso vem do ensolarado Brasil. O ex-jogador do Fluminense, o brasileiro Matheus Martins, demonstra todas as suas habilidades de drible ao passar por 5 adversários, incluindo o goleiro. Que golaço de jogada individual! Não é à toa que os grandes clubes vieram atrás desse garoto e não tinha dúvidas sobre isso. Mohamed Salah mostrou a importância de treinar a força do chute para criar obras-primas como essa. Vindo do lado direito em direção ao centro, o egípcio disparou um tiro potente que testou a resistência da rede. E a comemoração do gol foi tão impressionante quanto o próprio gol, com um toque de originalidade. O próximo autor de um gol que foi bonito, mas um pouco inusitado, foi o atacante búlgaro Dimitar Berbatov. Ele recebeu um passe alto na área, dominou e começou a procurar opções para dar continuidade à jogada, e então deu um leve toque por cima na direção do gol. O goleiro claramente não esperava por isso, e a bola acabou passando por suas costas e entrando na rede. Ao receber a bola, Cristiano Ronaldo não complicou e nem tentou desenvolver a jogada. Simplesmente disparou com o pé direito e marcou um golaço. Ele não estava tão perto do gol, mas a bola atravessou a distância incrivelmente rápido. O português mostrou a todo o estádio qual parte do corpo agradecer por esse gol. E mais uma vez temos um gol de Messi em destaque. Ao receber a bola no meio do campo, ele a conduziu quase até a área. Deu um passe para o grande Martin Braithwaite, deixando um defensor no chão. Martin devolveu a bola com um passe elegante para Léo e ele só precisou fazer o que sabe fazer melhor: marcar o gol. Quantos golaços foram feitos nos clássicos de Londres? Um deles aconteceu no jogo entre Tottenham e Chelsea. Nemanja Matic recebeu um passe de um companheiro e de primeira acertou um chute poderoso no travessão, de onde a bola desceu direto para o gol. Veja a reação de seus companheiros de time. Um verdadeiro espetáculo. Um gol digno de aplausos. Um jogador do ucraniano Metalist marcou um gol incrível em um jogo da Liga Europa. Após um passe da esquerda para a direita na área, o jogador finalizou de primeira e marcou um gol complicado, mas belíssimo. E a comemoração dos jogadores foi uma verdadeira obra de arte à parte. Nos primeiros anos de sua carreira, Steven Gerrard fez um gol impressionante. Recebendo a bola perto do círculo central, ele avançou um pouco e a cerca de 30 metros chutou com precisão. A bola bateu no travessão e entrou, resultando em um gol espetacular. Em seguida, temos o jogador mais vitorioso da história. O brasileiro Daniel Alves, quando jogava pelo PSG, fez um gol extraordinário. Deslocando-se do meio para a direita, Alves chutou de surpresa para o canto e o goleiro absolutamente nada pôde fazer. Já vimos muitas comemorações de gol diferentes, mas essa em particular viralizou nas redes sociais e se tornou um meme. No jogo entre Itália e Alemanha, um passe deixou Mario Balotelli cara a cara com Manuel Neuer. O italiano acertou uma bala de canhão no ângulo e foi comemorar o seu gol lindíssimo. Como vimos, além dos maiores gols que todos conhecem o futebol, também tem aqueles gols menos famosos, mas que são um prazer de assistir. Geralmente vemos os jogadores de futebol bebendo água ou bebidas energéticas durante uma pausa ou intervalo. Mas José Mourinho uma vez deu uma banana para Marcos Rojo comer. No segundo tempo, o treinador do Manchester United descascou a fruta, passou para o meio-campista Ashley Young, que entregou ao zagueiro Marcos Rojo, e o argentino se alimentou em plena partida. José explicou que Rojo havia pedido isso a ele. E vamos para um caso incomum que aconteceu no México em 2011. Tentem adivinhar por que os jogadores de ambos os times se deitaram no gramado. Alguns se protegem de outras formas. O árbitro estava com a cabeça toda coberta e o bandeirinha estava abanando ele com a bandeira. Depois o juiz foi completamente coberto com um lençol.
Já descobriram qual era o problema? Pois bem, naquele dia um enxame de abelhas estava sobrevoando o estádio. E se você pensa que no vídeo elas não aparecem, dê uma olhada no que aconteceu com a câmera que estava transmitindo a partida, foi uma cena bem assustadora. Em 2012, na partida da Copa da Liga, Reading e Arsenal se enfrentaram. Esse jogo foi repleto de eventos únicos. Começando pelo fato de que aos 37 minutos o Arsenal perdia por 4-0, e isso para um time que na época estava na última posição da Premier League. Mas depois os Gunners conseguiram empatar e fazer 4-4, levando o jogo para a prorrogação. A parte mais interessante vem a seguir. Após o apito do árbitro, Olivier Giroud e Kokorin tiraram suas camisas e as jogaram para a torcida. Um companheiro imediatamente correu até Giroud e disse que eles cometeram um erro, pois haveria prorrogação. Olivier e Coquelin ficaram chocados e correram até a torcida para pegar de volta suas camisas. Felizmente, os fãs devolveram as camisas aos jogadores atrapalhados. Parece que ambos confundiram os torneios, pois na Copa da Liga, os times jogam até a vitória, enquanto na Copa da Inglaterra, em caso de empate, há um jogo de desempate. A partida se transformou em um verdadeiro espetáculo. O Arsenal marcou o 5º gol no final do primeiro tempo da prorrogação. Pavel Pogrebniak empatou fazendo 5-5, o que já pode ser considerado um evento único. Aos 120 minutos, Theo Walcott marcou para o Arsenal e 30 segundos depois, Marouane Chamakh fez o 7º gol, encerrando o placar em 7-5. Foram 12 gols, uma virada de 4-0, o gol de Pogrebniak e 2 gols nos 120 minutos. Isso não é algo que acontece uma vez em 1 milhão, mas sim algo que só aconteceu uma vez na história do futebol. Os seguranças costumam ter que lidar com torcedores que invadem o campo após o fim de uma partida. Leonardo Bonucci foi até o setor dos torcedores italianos para comemorar a vitória com eles. Quando Leonardo tentou voltar para o campo, uma steward o impediu pensando que ele era um torcedor que estava prestes a invadir o gramado. O mal-entendido durou apenas alguns momentos. Bonucci por fim foi reconhecido. O zagueiro, inicialmente surpreso com a atitude da segurança do estádio de Wembley, logo caiu na risada e abraçou a moça. Não é todo dia que um jogador de futebol é confundido com um torcedor. Em uma partida do campeonato romeno, o árbitro foi revisar o VAR para rever um lance de queda dentro da área. Até aí tudo bem, mas ao se aproximar da tela, o árbitro ficou assistindo a repetição de si mesmo correndo até o monitor do VAR. Por 30 segundos o juiz olhava para si e para os treinadores em vez de analisar o lance. Era engraçado ver os torcedores tentando assistir ao lance nos celulares, mas só conseguiam ver as costas do árbitro de 2 ângulos diferentes. Já viu algo assim antes? Contra-ataques no futebol sempre são emocionantes. O Real Madrid demonstrou algo inacreditável, fazendo tudo em um toque. Primeiro Ozil recebeu o passe de Ramos, fez alguns movimentos e o milagre começou. O alemão passou para Ronaldo, que tocou para Kaká, e ele deu de volta para Cristiano. O português de primeira passou para Mesut, que passou para Benzema, e o francês cruzou para a área onde Ronaldo finalizou com precisão no canto direito. Em apenas 6 passes e 14 segundos, os jogadores do Real realizaram um contra-ataque de 70 metros e marcaram o gol, simplesmente fantástico. Os espectadores que acompanharam todos os vídeos dessa série provavelmente se lembram dos animais que já apareceram nos campos. Mas na Austrália, como esperado, apareceu um canguru. O animal foi visto fora do campo, mas também quis participar do jogo. Ele pulou a cerca com estilo, correu para o campo e foi direto para o gol. Como sabemos, os goleiros às vezes ficam entediados durante o jogo e o canguru decidiu se deitar na área. Um dos jogadores chutou em direção ao gol e o animal defendeu o chute com estilo. Depois o canguru, entediado porque ninguém mais brincava com ele, saiu do campo. Mas assim que o jogo recomeçou, ele voltou ao campo. Veja como o canguru rapidamente chegou ao outro lado do campo. Dê a ele uma bola e o contra-ataque do Real vai parecer lento comparado à sua velocidade. O animal só foi controlado quando todos os participantes da partida deixaram o estádio. Mas considerando sua defesa, seu salto impressionante e velocidade incrível, ele seria um excelente jogador versátil. Agora Harry Maguire realmente fez algo surpreendente. Nemanja Matic tocou a bola com a mão e Harry foi o único jogador que levantou a mão. Como sabemos, levantar a mão em um lance de jogo sinaliza uma infração do adversário. Ou seja, Maguire sugeriu que havia uma violação das regras no lance, mas no final o árbitro marcou uma falta contra o Manchester United. Você conhece algum jogador que possa se gabar de algo assim? Em uma partida da Liga de Futebol dos Estados Unidos em 2007, houve um momento extremamente estranho. Durante o jogo, inesperadamente, o clima decidiu interferir. O vento, na forma de um furacão, começou a espalhar os painéis publicitários pelo campo. Esses painéis são enormes, e os jogadores tinham que literalmente se esquivar deles de todas as maneiras possíveis.
Certa vez, Marco Verratti fez algo que você provavelmente nunca viu antes no futebol. Aos 30 minutos da partida, o meio-campista não encontrou ninguém para passar a bola. Então ele simplesmente se ajoelhou e cabeceou a bola para o goleiro. Um fato interessante, mas o árbitro imediatamente interrompeu o jogo, deu um cartão amarelo para o italiano e ainda marcou um tiro livre indireto contra o PSG. Apesar das reclamações dos jogadores do time parisiense, o árbitro estava certo. Todos nós conhecemos N'Golo Kanté como uma pessoa calma e reservada, mas um momento no jogo contra o Atlético de Madrid mostra o quão trabalhador ele realmente é. O jogo estava no minuto 93. E ninguém mais tinha forças. Christian Pulisic recuperou a bola perto de sua área e partiu pro ataque. Mas N'Golo Kanté, como se tivesse ganhado um segundo fôlego, deu um sprint fantástico. O francês de 1,68 m superou todos os defensores do Atlético e estava pronto para marcar o gol. Mas Pulisic preferiu passar para Emerson, que fez o segundo gol da partida. Já Luis Suárez recebeu um cartão amarelo único. Nem antes, nem depois disso, ninguém fez algo parecido. No jogo contra o Lokomotiv, um jogador do Atlético cometeu uma infração dentro da área. Alguns minutos depois, o árbitro foi até o monitor do VAR para rever o lance. Enquanto ele assistia ao replay, Luis Suárez, de forma inusitada, ficou bem atrás do árbitro observando a repetição também. Um assistente avisou o juiz que imediatamente deu um cartão amarelo para o uruguaio. Mesmo Suárez tentando argumentar, o árbitro não cedeu. Fica a curiosidade sobre o que o árbitro escreveu no relatório após o jogo, pois o incidente foi realmente inusitado. Se você assistiu ao último filme das Tartarugas Ninja, provavelmente sabe que as tartarugas são grandes fãs de basquete. Mas eu posso garantir que isso não é verdade, pois em 2017 elas foram vistas durante um jogo do PSG. Após o gol dos parisienses, alguns torcedores vestidos com fantasias de tartarugas ninja invadiram o campo para comemorar com os jogadores. Leonardo até abraçou seu irmão Michelangelo, que todos conhecemos como Kylian Mbappé. Algumas horas depois, uma foto das tartarugas apareceu na internet. Eles acabaram sendo presos e acabaram não se dando bem. Esses momentos são extremamente raros, mas são justamente o que torna o futebol tão cativante, porque em cada jogo algo extraordinário pode acontecer, algo que nos fará lembrar dele por muito tempo. Vamos começar com um veterano, Sérgio Busquets. O volante, ao longo de toda a sua carreira, se destacou pela técnica refinada e ações geniais. E mesmo tendo ido para os Estados Unidos, Sérgio não parou de encantar os fãs com suas jogadas inteligentes em campo. No jogo contra o Kansas City, o árbitro da partida marcou uma falta, mas não sinalizou que a bola deveria ser cobrada após o apito. Foi essa pequena brecha que Busquets aproveitou. O espanhol simplesmente tirou a bola das mãos do adversário e em seguida lançou-a rapidamente para o campo adversário. O argentino Facundo Farias dominou a bola e partiu para o contra-ataque, resultando em um confronto mano a mano com o goleiro, finalizando a jogada com um gol no Sporting Kansas City. Busquets é um gênio. Seria tolice discutir isso, mas suas ações neste momento mostraram que mesmo em uma nova liga, ele continua demonstrando um nível altíssimo de inteligência no futebol. São momentos como esse que nos lembram por que Busquets é considerado um dos melhores volantes de sua geração. A comemoração de Rashford parece nos dizer: pensem, Marcos estava em grande fase na última temporada e por isso sua comemoração se espalhou pelo mundo. E o próprio inglês no jogo contra o Manchester City provou que realmente sabe pensar com a cabeça. No ano passado, o Manchester United derrotou o City por 2-1, mas esse jogo gerou muita controvérsia e discordância. Tudo por causa de um único lance no qual devemos destacar a ação de Rashford. O brasileiro Casemiro deu um passe diagonal em direção ao gol do City, mas Rashford sabia que estava completamente impedido. No final, Marcos simplesmente pegou e cobriu a bola com o corpo, não permitindo que os jogadores do City chegassem nela primeiro. Bruno Fernandes aproveitou a jogada astuta do inglês e, ao ficar cara a cara, superou Ederson, colocando a bola nas redes do gol do Manchester City. Marcos agiu de forma muito inteligente. Ele fez de tudo para confundir a defesa dos Citizens, fazendo-os correr atrás dele quando na verdade deveriam ter bloqueado a trajetória da bola. Mas há um detalhe: o árbitro principal marcou o impedimento com a ajuda de seu assistente. Só que com o apoio do VAR, o gol foi validado depois. As regras dizem claramente que um jogador em posição de impedimento comete infração se estiver no caminho do adversário, impedindo seu movimento em direção à bola, influenciando sua capacidade de jogar ou disputar a bola. Foi exatamente isso que Rashford fez em relação a Akanji. No geral, após o jogo,
houve um grande número de discussões. Guardiola criticou duramente o VAR e muitos concordaram que Marcos estava em posição de impedimento ativo. Como dizem, só com um copo na mão para entender essa confusão. Além disso, isso aconteceu há muito tempo. O que se pode fazer é elogiar Rashford por usar sua esperteza para criar o gol para o time e, como resultado, dar aos Red Devils a vitória sobre o adversário mais temido. E agora vamos para a partida entre Ajax e Juventus, que aconteceu em 2019 nas quartas de final da Liga dos Campeões. Aos 45 minutos, com o placar em 0-0, os jogadores da velha senhora ganharam um escanteio. Primeiro veja o próprio gol. Cristiano Ronaldo invadiu o espaço livre e de perto finalizou com força para o gol de André Onana. Mas mesmo em um lance que parecia comum, havia um toque de astúcia. Observe as posições de Bonucci e Ronaldo. Agora veja o percurso que Cristiano fez dentro da área. Tudo isso foi uma jogada brilhante dos jogadores da Juve. Leonardo Bonucci o tempo todo manteve os olhos fixos em De Ligt, e o defensor holandês, ao perder Ronaldo de vista, simplesmente não sabia o que fazer, pois não estava marcando ninguém. No fim, ele acabou derrubando seu próprio companheiro dentro da área, e Léo impediu que o oponente caído bloqueasse o caminho de Cristiano, agindo como uma parede. O resultado foi que Ronaldo, após uma boa movimentação na área, ficou completamente livre, e então restava apenas marcar o gol, algo que um mestre como Ronaldo fez sem problemas. O gol foi o resultado de uma combinação cuidadosamente planejada e executada com maestria. Isso demonstra como o trabalho em equipe e a astúcia tática podem levar ao sucesso até mesmo em uma jogada padrão. Nos movemos para Kylian Mbappé, que em dezembro do ano passado provou que não é apenas um jogador rápido e habilidoso, mas também incrivelmente inteligente. O jogador do Metz estava sob pressão de um atleta do PSG. O que ele fez a seguir? Talvez você não consiga adivinhar o que ele fez depois, mas Mbappé adivinhou. Kylian entendeu tudo rapidamente e disparou em direção ao goleiro. O defensor do Metz, por sua vez, deu o passe exatamente para o seu goleiro. No final, aconteceu o que Mbappé planejava. Ele simplesmente interceptou o passe do oponente e ficou cara a cara com o goleiro. A partir daí, bastava pouco. Kylian, com um único movimento, driblou o goleiro e colocou a bola na rede vazia dos visitantes. Isso é o básico do futebol. Frequentemente, jogadores menos experientes escolhem a opção mais fácil. É claramente mais simples recuar a bola para o goleiro do que tentar passar para um companheiro próximo, já que a segunda opção é mais arriscada. Mas não se pode deixar de destacar que o francês previu o passe do adversário. Como se pode notar, ele correu em direção ao gol antes mesmo de o defensor fazer o movimento de passe, o que apenas confirma que Kylian é um dos adversários mais perigosos do mundo. Essa combinação de qualidades físicas e mentais sublinha por que ele é considerado um dos melhores jogadores do planeta. Sobre o escanteio rápido de Trent Alexander-Arnold, acho que não é necessário contar. Esse episódio, que já se tornou lendário, é conhecido por todos. Mas 4 anos depois, um truque semelhante pôde ser visto em uma partida do Campeonato da Arábia Saudita. Primeiro, Karim Benzema não conseguiu marcar de pertinho, pois o goleiro fez uma defesa espetacular. E aí começou a parte mais interessante. O Gandula lançou a bola rapidamente para o jogador que ia cobrar o escanteio, e enquanto o goleiro ainda estava no chão e seus companheiros o agradeciam pela defesa, o jogador do Al Ittihad cobrou o escanteio na hora. A bola acabou nos pés de Hamdallah e o jogador marroquino, como se estivesse em um treino, tranquilamente colocou a bola na rede do gol do Altay. Alguém poderia acusar os adversários de falta de atenção e descuido, mas não se pode negar que isso foi um exemplo brilhante de uso rápido da inteligência e compreensão da situação em campo. E não importa quem seja o adversário, isso pode acontecer tanto contra o Barcelona quanto contra o Altay da Arábia Saudita. Esse momento destaca a importância da concentração durante os 90 minutos de jogo. Agora vamos falar sobre uma defesa bem articulada. E não é surpreendente que o herói desse episódio tenha sido Virgil van Dijk da temporada 2018-19. Em um dos momentos do jogo, ele se viu em uma situação de 1 contra 2. O holandês sabia muito bem que Moussa Sissoko jogava apenas com o pé direito, e por isso Van Dijk se posicionou de forma inteligente para eliminar um possível passe para Son. Sissoko ficou confuso, pois não esperava que o defensor, estando em uma posição intermediária, conseguisse bloquear tanto a opção de passe para Son quanto seu avanço. No final, os defensores dos Reds que estavam na perseguição começaram a fechar em direção a Sissoko, e o francês foi forçado a avançar sozinho em direção ao goleiro. Ele jogou a bola para o pé esquerdo e chutou em direção ao gol, passando a meio metro da trave. Sim, ele poderia ter marcado, mas se tivesse rolado a bola para Son em sua melhor forma, o lance provavelmente teria terminado em gol dos Spurs. Foi uma decisão verdadeiramente fenomenal de Virgil, pois nem todo defensor seria capaz de sentir o momento com tanta precisão e bloquear o passe para o companheiro. Naquela temporada, ninguém conseguiu superar ele, e foi graças a ações como essa que Van Dijk ganhou a reputação de um dos melhores zagueiros do mundo, capaz de tomar decisões cruciais nos momentos mais importantes das partidas.
Na segunda divisão do futebol inglês, ocorreu um episódio curioso. O goleiro do Notts County, Ryan Schofield, pegou a bola com segurança nas mãos e parecia que nada de ruim iria acontecer. Decidindo continuar o jogo, ele colocou a bola no chão sem perceber que o tempo todo o atacante do Carlisle, Hallam Hope, estava atrás dele. Assim que o goleiro soltou a bola, Hope disparou rapidamente em sua direção sem dar a Schofield a chance de afastá-la. Com um movimento ágil, o atacante tomou a frente do goleiro e rolou a bola tranquilamente para o gol vazio, gerando euforia entre seus companheiros. O lance deixou os espectadores confusos. Por que os companheiros de equipe não avisaram o goleiro sobre a aproximação do perigo? Normalmente, em situações assim, os defensores gritam para o goleiro alertando sobre a presença do adversário. Mas dessa vez, tudo aconteceu de forma diferente, e o Carlisle conseguiu tirar proveito desse erro da defesa do Notts County. Não se pode deixar de notar que Hope demonstrou uma incrível inteligência e persistência. Em uma ocasião, o meio-campista do Newcastle, Jonjo Shelvey, marcou um dos gols mais estranhos e comentados da temporada. Aos 70 minutos após uma cabeçada de Andy Carroll, Shelvey ficou cara a cara com o goleiro Dean Henderson. Os jogadores do Sheffield não correram atrás do meio-campista, pois o bandeirinha levantou a bandeira marcando impedimento de Carroll. Até o próprio Andy, decepcionado, gesticulou com as mãos achando que o lance estava encerrado, mas Shelvey não se deixou levar pela decisão do assistente e continuou jogando, demonstrando uma incrível esperteza e persistência. Jonjo correu tranquilamente até a área e, sem encontrar resistência, colocou a bola no gol passando pelo goleiro. O árbitro apitou e Shelvey, de forma demonstrativa, se virou para o assistente sugerindo com um gesto: pense com a cabeça. Foi aí que começou o mais interessante, com o VAR entrando em ação. Os assistentes de vídeo começaram a revisar o lance para determinar se Carroll estava ou não em posição de impedimento. Descobriu-se que um jogador do Sheffield se atrasou um pouco e não havia impedimento, o que significava que o gol era válido. A decisão de Shelvey de continuar a jogada até o fim foi genial e extremamente eficaz para o time. Apesar da confiança dos defensores do Sheffield e do sinal do bandeirinha, esse momento destacou o elevado nível de inteligência de jogo de Jonjo, sua capacidade de manter a calma e encontrar soluções nas situações mais inesperadas. Agora vamos falar sobre o astuto Sérgio Ramos. Aos 2 minutos da partida contra o Espanyol, Sérgio recebeu um cartão amarelo por uma entrada dura em um jogador da equipe da casa. O cartão foi merecido, mas ainda restavam 88 minutos de jogo, o que criava um risco para o time. 20 minutos depois, um jogador do Espanyol arriscou um chute de 25 metros acertando Ramos com um disparo forte. O Espanyol segurou o rosto na hora, e na transmissão parecia que a bola realmente havia acertado sua cabeça. Sérgio continuou segurando o rosto e todo o estádio acreditou que a bola de fato havia atingido seu rosto, mas a repetição revelou o que muitos não perceberam. No momento do chute, o Espanyol bloqueou a bola com as mãos, impedindo que ela fosse em direção ao gol. Na verdade, a bola passou a uma certa distância do rosto de Ramos, sendo na realidade uma jogada intencional com as mãos. Contudo, com sua astúcia e experiência, Sérgio conseguiu enganar o árbitro, que não respondeu aos protestos dos jogadores e torcedores. Graças a isso, o Espanyol evitou o segundo cartão amarelo e o Real Madrid continuou com todos os jogadores em campo, superando com sucesso o adversário. Esse episódio demonstrou mais uma vez não apenas a habilidade, mas também a incrível inteligência de Ramos, que usa seu conhecimento do jogo e da psicologia dos adversários, torcedores e árbitros para alcançar o resultado desejado. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!